A educação anda a passar por uma mudança, uma daquelas silenciosas mas que muda tudo. Estamos aos poucos a deixar para trás uma era focada só em notas e resultados para entrar numa nova que valoriza algo muito mais fundo. Vamos lá mergulhar nesta transformação? Ok, vamos começar com um número. E é um número que dá que pensar. Uma sondagem da Gallup, feita em 2018, mostrou que só 47% dos estudantes nos Estados Unidos se sentem realmente ligados, engajados na escola. Menos de metade. Este dado por si só é um murro no estômago e levanta uma pergunta que não dá para ignorar. Pois é. E os outros 53%? O que é que se passa com a maioria? Onde é que anda a atenção e a motivação deles durante as aulas? Esta pergunta é o ponto de partida para a nossa análise e, na verdade, expõe uma falha bem funda nos nossos sistemas de ensino. E atenção, isto não é um problemazinho isolado. Os especialistas chamam-lhe mesmo uma crise de engajamento, uma espécie de epidemia silenciosa que afeta milhões de estudantes e que deixa marcas bem reais e que duram. E quando olhamos para os detalhes, uau, a coisa fica ainda mais clara. Além dos 47% que estão a bordo, temos 27% que são classificados como não engajados. E o que talvez seja mais preocupante, 26% estão ativamente desmotivados. Quer dizer, mais de metade dos alunos ou está só a deixar andar ou, pior, está ativamente a remar contra a maré da escola. E a história não melhora, muito pelo contrário. A mesma pesquisa da Gallup mostra uma tendência que mete medo. O engajamento até é forte no ensino básico, com os 74% dos alunos do sexto ano a dizer que participam bastante. Mas depois daí, os números caem a pique. Para muitos a escola passa a ser, uma seca, uma obrigação. E esta crise não é só sobre tédio, é sobre sentir que se pertence a algum lado. A OCDE descobriu que, a nível mundial, 1 em cada 5 estudantes se sente como um estranho na sua própria escola. E para 1 em cada 6, essa sensação de ser um estranho no ninho transforma-se em solidão. Sentem-se sozinhos no meio de corredores e salas de aula cheias de gente. E claro, isto não fica só nos sentimentos, pois não? O impacto vai direto para as notas, para o desempenho académico. O relatório da OCDE não deixa dúvidas. Estudantes desmotivados têm muito mais probabilidade de ter resultados mais baixos e de desistir da escola. A falta de engajamento não afeta só o agora, hipoteca o futuro. Então, como é que chegamos a esta crise de engajamento? A resposta, segundo a análise que estamos a ver hoje, está na história recente da educação e numa espécie de choque de titãs entre duas filosofias completamente diferentes. A primeira, a era da qual estamos agora a sair, é a era do desempenhar. A partir dos anos 90, a grande obsessão era melhorar os resultados dos alunos, sobretudo dos que tinham piores notas. Pensem nisto. Era a época em que tudo se resumia a testes, a dados, a pôr toda a gente na mesma caixa com os mesmos padrões. E este quadro aqui, resume tudo na perfeição. A era do desempenho focava-se em resultados de testes, dados, padronização, competição. A nova era do engajamento virou o foco para o bem-estar, para a aprendizagem a sério, para o propósito de cada um e para o sentimento de pertença. É uma viragem de 180 graus, basicamente. Mas como é que isto aconteceu? Como é que esta fixação no desempenho tomou conta de tudo? A história começa com a política dos anos 80 e 90. Bem, tudo começa a ganhar forma nos anos 80, quando líderes como a Margaret Thatcher no Reino Unido e o Ronald Reagan nos Estados Unidos começaram a semear a desconfiança nas instituições públicas, incluindo a educação. Isso abriu a porta para reformas. No início dos anos 90, o Reino Unido avança com um currículo nacional cheio de testes padronizados. Logo a seguir, em 2002, os Estados Unidos aprovam a lei No Child Left Behind, que tornou esta abordagem uma política nacional. E a filosofia continuou com o programa Race to the Top do presidente Obama. Então, para resumir, a receita desta era mais ou menos esta. Um foco quase doentio em testes, onde os dados eram reis. A responsabilidade era imposta de cima para baixo, com os mesmos padrões para todos. E no fundo disto tudo, a ideia de que a competição era o que ia fazer toda a gente melhorar. Ok, a intenção podia até ser boa, melhorar os resultados, mas esta abordagem teve um preço bem alto. A obsessão com os testes acabou por causar o que a fonte chama de danos colaterais imensos. As consequências sentiram-se logo na sala de aula. Os currículos encolheram para focar só no que saía no teste. A criatividade foi posta de lado. O famoso ensinar para o teste virou a regra e isso acabou por sufocar a aprendizagem a sério. E para muitos professores, o resultado foi desmoralização total e burnout. Mas a pergunta de $1 milhão é, ao menos funcionou?
Apesar do que os governos diziam, várias análises independentes chegaram à conclusão que muitos dos supostos ganhos eram ilusórios e exagerados. Na prática, os miúdos não estavam necessariamente a aprender mais, estavam só a ficar craques em fazer exames. E é importante perceber que isto não foi só uma moda nos US ou no Reino Unido. Não. A era do desempenho virou um fenómeno global, muitas vezes empurrado por organizações como o Banco Mundial e a OCDE, que usaram rankings como o PISA para incentivar países no mundo inteiro a seguir estas políticas. Mas, felizmente, depois de décadas nisto, parece que o pêndulo está a começar a balançar para o outro lado. Estamos a assistir ao início de uma nova direção para a educação. E a ideia central é mesmo esta. Estamos a fazer a transição da era do desempenho para a era do engajamento, bem-estar e identidade. A pergunta está a deixar de ser que notas é que os alunos têm para passar a ser os nossos alunos estão bem, sentem-se ligados à escola, estão a descobrir quem são, a encontrar um propósito. E isto, claro, deixa-nos como a última questão, uma questão gigante, na verdade. Se as notas dos testes padronizados não contam a história toda, então o que é que devíamos estar a medir? Como é que se mede o sucesso numa era focada no engajamento e no bem-estar? É essa a grande questão que os educadores, um pouco por todo o mundo, têm agora em mãos.